Algum tempo atrás, eu fiz um vídeo onde eu fiz uma lista com os meus 10 físicos favoritos. Aqui eu boto o link, se alguém tem interesse. E eu achei engraçado fazer mais uma lista desse tipo, mas essa vez eu vou falar sobre os 10 paradoxos da física favoritos. Então, primeiro tem que dizer o que é um paradoxo. Um paradoxo é algo onde você é enfrentado com algumas teses que você não pode duvidar normalmente, ou que parecem completamente certos, e você combina essas hipóteses e você consegue deduzir uma contradição. Isso é um paradoxo para um filósofo. Na física, não realmente tem paradoxos. Quando a gente tem uma contradição, a gente sabe que a física não é completa e a gente sabe que tem algo para descobrir. Mas na física tem um monte de situações quando física certa dá um resultado absolutamente surpreendente. Essas coisas, às vezes, a gente chama de paradoxo. E também tem paradoxos na física que até hoje não são realmente resolvidos, onde a gente não sabe por que tem esse paradoxo. E com isso eu digo bem-vindo à massagem cerebrais. Então, vamos começar com o paradoxo número 10, o meu 10º favorito paradoxo da física. E isso é o paradoxo hidrostático. Como o nome diz, isso vem da hidrostática, significa isso é algo da mecânica, da estática dos fluidos. Nós físicos a gente chama de fluidos, líquidos e gases. E todo mundo já escutou do fato que aqui em volta da gente existe uma pressão, a pressão do ar. Então essa pressão é uma consequência do fato que todas essas moléculas do ar em cima da gente botam um peso na gente. E esse peso tem a pressão de exatamente uma atmosfera. Todo mundo deve saber que quando você está embaixo da água, quando você mergulha, essa pressão que você consegue sentir aqui, mas também em geral que pode criar doenças também, se a pressão é muito alta, essa pressão é mais alta quando você está embaixo de água. E a razão é que agora não só uma coluna gigantesca do ar está em cima de você, mas também uma coluna muito menor de água. E água é mais pesado do que ar, porque um líquido é mais denso. Então, o que acontece é que a pressão na água cresce muito rápido. E aqui a gente começa com a construção desse paradoxo famoso. Vamos dar uma olhada em 3 recipientes de água. Vocês conseguem ver que todos esses 3 recipientes têm o mesmo nível. Significa a altura da coluna de água, em todos os casos, é igual. Mas em um caso, na esquerda, a quantidade de água total é muito menor do que na direita. E agora eu digo que a pressão lá embaixo no chão, onde temos essas linhas vermelhas, é a mesma no fundo dos 3 recipientes. E isso não faz nenhum sentido se você pensa sobre isso, porque é óbvio que a água total em cima do chão é completamente diferente em todos esses 3 casos. Mas a pressão é igual. Isso se chama o paradoxo hidrostático. Então, vamos continuar. Por que essa pressão é igual em todos esses 3 recipientes? Um físico agora poderia escrever simplesmente uma fórmula que diz exatamente isso e pode mostrar a dedução, mas isso não realmente mostra um entendimento de o que está acontecendo. Então, vamos tentar entender realmente esse paradoxo. E para fazer isso, a gente olha primeiro para um recipiente bem largo
que é exatamente como os recipientes antes, mas essa vez o recipiente é mais largo e, claro, a pressão no chão tem que ser igual em todos os lugares. Não tem nem um mistério aqui. Se a pressão fosse diferente em um lugar do que no outro lugar, essa pressão se espalharia, então tem que ser igual. E agora a gente introduz nesse líquido esses 3 recipientes. Mas esses 3 recipientes, eles são porosos, né? Eles quase não têm massa, a gente simplesmente bota eles lá dentro e eles não mexem como fluxo de água, eles não mexem realmente com a distribuição de água. Eles estão absolutamente porosos e a água pode passar. Esse tipo de experimento se chama um experimento de pensamento, que é algo muito importante na física. Especificamente, Einstein era o mestre dos experimentos de pensamento. Ok, e agora o que a gente faz? A gente deixa esses recipientes fechar. Não sei, talvez tenha algum tipo de cola que fica exatamente nas paredes e eles ficam duras. Agora, como eles são duras, você poderia tirar o resto de água e a pressão tem que ser a mesma em todos os lugares, porque esses recipientes eram duras e eles ficam completamente duras. Então, não tem nenhuma razão porque a pressão deve ser diferente. Isso é um jeito como a gente pode entender o paradoxo hidrostático. Um outro método é se você simplesmente olha para recipientes de formas diferentes, como você consegue ver aqui, e agora você simplesmente conecta eles por um canal embaixo. E se você faz isso, claro que a pressão tem que ser igual em todos os recipientes, independente de quanta água exatamente está em cima de qualquer ponto. Isso significa que se você tem um recipiente muito fino, tipo com um diâmetro de dentro de 1 milímetro, se esse recipiente tem uma altura de 10 metros, lá embaixo você vai ainda ter a mesma pressão como num largo com 10 metros de profundidade. E isso parece paradoxo e por isso a gente chama isso paradoxo hidrostático. Número 9, eu escolhi o paradoxo das naves espaciais de Bell. Isso é um dos paradoxos da relatividade restrita, e a relatividade restrita tem um monte de paradoxos. O paradoxo dos gêmeos, por exemplo, é um paradoxo da escada. Existem vários, mas essa aqui eu escolhi para esse vídeo porque eu acho esse um pouco mais interessante do que os outros. Então vamos lá. O paradoxo das naves espaciais de Bell. Isso foi desenvolvido do Bell, de John Stuart Bell, um físico irlandês. Isso é um outro Bell do que o Bell do telefone. Né? Isso são 2 Bells diferentes. John Stuart Bell, grande cara na mecânica quântica, especificamente para esses tipos de paradoxos. Mas para entender o paradoxo das naves espaciais, a gente vai ter que estudar o trabalho de um outro físico bem mais famoso, Albert Einstein, e a relatividade restrita, que ele publicou em 1901. Algo bem fundamental para essa teoria, que segue do eletromagnetismo, é que a velocidade de luz é a mesma em todos os referenciais. Eu vou explicar em um momento o que isso significa. Isso que eu vou explicar em um segundo tem como consequência que o comprimento de objetos com velocidades muito grandes contrai. Ok, então eu vou explicar isso e depois eu vou explicar de onde vem o paradoxo aqui. Vamos primeiro começar com o que é um referencial. Aqui temos um observador e ele olha para um trem. E vocês conseguem ver que dentro do trem tem 3 pessoas.
Uma pessoa no vagão está sentado, uma pessoa está indo para a direção do vagão e a outra pessoa está indo contra a direção do vagão. E agora vamos imaginar que o trem anda com exatamente a mesma velocidade como essas pessoas andam. Nesse caso, da perspectiva do observador externo, a pessoa que anda para a direita, ela tem uma velocidade que é 2 vezes a velocidade do trem. Uma vez o trem anda e outra vez a pessoa anda. Enquanto a pessoa na esquerda, que está indo para outra direção, agora da perspectiva do observador, tem uma velocidade de 0. E a pessoa no meio tem exatamente a velocidade do vagão. Isso a gente chama de referenciais diferentes. O vagão é um referencial e o observador tem o referencial dele. Então, as velocidades em cada referencial são diferentes. Ok, isso se chama a relatividade de Galileu, é uma coisa antiga. Eu tenho certeza que umas pessoas que assistem esses vídeos conhecem, na verdade, isso. Isso é bem conhecido. Agora começa o problema. Eu tinha dito que a velocidade de luz é igual em todos os referenciais. E agora imagina que essas pessoas não são pessoas, mas a pessoa que está no meio tem 2 lâmpadas. E uma anda para a direita e a outra para a esquerda. A velocidade de luz deve ser constante. Eu falei isso antes. A velocidade de luz deve ser a mesma em todos os referenciais. Isso significa que a velocidade de luz dessa lâmpada, da perspectiva de observador, não pode ser a velocidade de luz normal mais a velocidade do trem. Ela não pode ser mais alta do que a velocidade de luz. E, na verdade, a luz também não pode ter uma velocidade mais baixa, porque é a luz. Então, como resolver isso? Isso é um artigo muito famoso do Albert Einstein e ele é baseado nessa consideração e assim ele desenvolveu a relatividade restrita que explica para nós como corpos se comportam quando eles têm velocidades perto da velocidade de luz. Uma das consequências que ele conseguiu mostrar é que o comprimento de objetos com velocidades grandes diminui. Então, quando um objeto está se propagando com uma velocidade muito, muito alta, isso tem como consequência que ele comprime. Aqui podemos ver um exemplo, né? Isso é um foguete e agora nesse exemplo, esse foguete está andando com 95% da velocidade de luz. Então, agora, da nossa perspectiva, o que aconteceria é que esse foguete tem que parecer comprimido. Isso é um fato da relatividade restrita que é surpreendentemente fácil para deduzir. Na verdade, se você sabe adição e multiplicação e aritmética muito básica, como substituir valores, você consegue deduzir esse resultado. Isso é matematicamente bem simples. Uma das consequências agora, se você pensa, é que da nossa perspectiva, a foguete contrai. Mas da perspectiva da foguete, a gente está em movimento. Isso significa que a Terra contrai da perspectiva da foguete. Aqui uns exemplos
de como uma bola contrai quando ele está andando com 0, 87% da velocidade de luz, 99,5% da velocidade de luz, e com a velocidade de luz, isso significa que ele fica simplesmente completamente plano. Isso é estranho. A gente sempre tem que pensar agora sobre as duas referenciais. Tudo tem que fazer sentido nas duas referenciais. E se agora você diz, mas já não faz sentido que coisas contraem com uma velocidade perto da luz, você está certo. Isso também a gente já não consegue entender. Mas isso não é o paradoxo. O paradoxo vem depois. Agora imagina você tem duas naves espaciais. E essas naves espaciais eles são conectadas com uma corda e eles aceleram juntos. A corda não vai quebrar, certo? Claro, porque eles aceleram juntos e isso significa que eles têm exatamente a mesma velocidade em todos os momentos, então a corda não vai quebrar. A corda vai quebrar sim, porque os dois foguetes eles vão contrair. A sua corda ela só tem um comprimento limitado. E o que acelera essa corda são obviamente só os foguetes e as forças eletromagnéticas entre as moléculas da corda e a corda vai quebrar mesmo. Isso é estranho. Isso não deve ser o caso. Se duas coisas aceleram juntos e eles são conectados por uma corda, eles sempre devem ter a mesma distância. Mas eles não têm. E eles realmente não têm. Isso você consegue mostrar com uma relatividade restrita. Isso é o paradoxo das naves espaciais de Bell. Então, a gente pode analisar isso um pouquinho mais. Agora eu fiz aqui uma separação. Em cima você consegue ver tudo do referencial S, que seria esse referencial do observador. A gente não vai ver que as naves espaciais simplesmente continuam, a gente vai ver que as naves espaciais contraem e a corda vai quebrar. Agora a pergunta é, que é um detalhe aqui no lado, por que a corda não também quebra no referencial das naves espaciais? E a razão por que ela quebra no referencial das naves espaciais também é uma outra coisa que eu não expliquei muito aqui, que é a relatividade da simultaneidade. Porque se eles aceleram no mesmo momento no seu referencial, isso significa automaticamente que eles não aceleram no mesmo momento em um outro referencial. Então, isso, de novo, parece como algo bem louco, mas isso é um fato. Então, no referencial da nave espacial, a nave espacial de trás vai acelerar depois dessa do frente e, por isso, vai quebrar a corda. Física é bem louca. Então, vamos dar uma olhada para o próximo paradoxo. Número 8. O paradoxo de Fermi. Então, o que é esse paradoxo de Fermi? Eu adoro o paradoxo de Fermi, então eu adoro todos os paradoxos nessa lista, mas agora estou começando aqueles que eu realmente amo com paixão. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a pessoa que inventou essa ideia. Isso foi Enrico Fermi, um físico italiano. E ele tem um papel um pouco especial na história da física. Ele era um físico com muito sucesso e ele era da Itália. Itália nessa época não era tão forte em física, então ele é considerado um fenômeno. Às vezes quando as pessoas dizem que alguma estrela vai surgir do Brasil um dia, quem vai ser o Enrico Fermi do Brasil. Enrico Fermi ele fez muita coisa, principalmente os fermions, um tipo de
partículas carrega o nome dele, mas aqui a gente foca no famoso paradoxo de Fermi. Vamos começar com a primeira tese. Dada a idade do universo e o seu grande número de estrelas, a vida também deveria ser comum fora da Terra, assumindo que o surgimento da vida na Terra não seria um evento incomum. Teoricamente, considerando que temos tantos planetas nesse universo, a gente não deve ser a única planeta em qual tem vida. Com base na suposição de que a Terra não é uma exceção absoluta entre os planetas e que o nosso sistema solar não é incomum, existe a possibilidade de que outras civilizações técnicas existam na nossa galáxia. Então, se a gente tem vida, e considerando que a nossa galáxia é muito velha, né, se a gente tem vida, a gente deve ter também civilizações. A galáxia tem aproximadamente 100 mil anos-luz de largura. Uma nave espacial com uma velocidade de 1 a 10% da velocidade da luz levaria cerca 1 a 10 milhões de anos para percorrer essa distância, em linha reta e sem paradas intermediárias. A galáxia tem cerca de 10 bilhões de anos. Uma travessia teria sido possível milhares de vezes ao longo da sua existência. Então, esse argumento agora tem uma certa sutilidade aqui. Vocês têm que imaginar que se tem uma civilização que tem essas naves espaciais, e essas naves espaciais eles vão parar em lugares, eles vão popular certos planetas, mas esses tempinhos que eles perdem fazendo isso são nada contra o tempo que eles precisam para a viagem. Então seria uma coincidência enorme se não teria alguma civilização que viaja entre os planetas. Então agora, se existir uma única civilização na Via Láctea que seja ou tenha sido capaz de tais conquistas técnicas, ela teria de ter deixado vestígios. E isso a gente não consegue ver. E isso parece paradoxo. A gente deve ter contato com outras civilizações ou ver algo, mas a gente vê nada. Absolutamente nada. Agora, para explicar isso, existem várias tentativas. Existe algo que as pessoas chamam de grandes filtros. Por exemplo, pode ser que nenhuma civilização passa por um certo filtro. E por isso a gente não consegue ver uma civilização e a gente simplesmente ainda não chegou nesse filtro, que pode ser a invenção de alguma tecnologia, como a bomba nuclear, alguma coisa desse tipo. Ou existe também a possibilidade que outras civilizações não importam como a gente e em algum momento eles param de mandar ondas eletromagnéticas, que seriam ondas que a gente ainda conseguiria detectar, mas em algum momento as civilizações fazem algo que é tão em cima da nossa tecnologia que a gente simplesmente não consegue vê-los. Também uma possibilidade. Obviamente eu tenho uma opinião, a minha opinião não vale muito nesse caso, porque absolutamente não é a minha área, mas a minha opinião a minha hipótese é que, honestamente falando, eu acho que a probabilidade para a vida aparecer é muito, muito baixa. Extremamente baixa. Tinha uma época quando a gente falou, mas eu sei que uma amiga minha é astrofísica e ela não concorda, então provavelmente o que eu estou falando aqui é um leigo simplesmente falando em cima de maconha ou alguma coisa assim. Então, a nossa planeta é muito especial. A gente está nessa faixa pequena em volta do Sol, onde a gente sabe que vida é possível. A gente tem uma lua que estabelece o nosso eixo
mais do que em todos os outros planetas que a gente conhece. Isso também provavelmente ajuda bastante para a vida aparecer, mas no mesmo tempo, essa Lua, muito tempo atrás, era parte da Terra, então é um evento com uma probabilidade bem baixa que aconteceu lá. E talvez tem mais outros fatores que a gente não conhece. Resumindo, eu não sei se a gente são os únicos no nosso universo, provavelmente não. Eu não sei se a gente são os únicos na nossa galáxia, mas eu também não acho que isso é tão impossível. Em volta disso tem uma ciência inteira, tem uma equação que é bem famosa, que quantifica a probabilidade para ter outras civilizações ou não. Mas então, com isso, eu encerro a sessão de hoje. Em 2 semanas a gente vai continuar como lugar número 7. E antes disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre pensamento crítico. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você assina pelo meu canal. E com isso eu digo até a próxima.